Bem-vindo ao Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e da sua família. Acompanhe nossa programação semanal sempre às 18 horas no Spotify e no YouTube. No episódio de hoje, nós falaremos sobre atividade física e obesidade. Tenho o prazer de ter a presença aqui do Dr. Fabrício Braga, amigo de longa data, diretor médico do Laboratório de Performance Humana, diretor médico da Confederação Brasileira de Triatlo e cardiologista do Flusão. Isso deve ser a coisa mais importante aqui para a gente conversar eventualmente. Eu queria que o doutor Fabrício falasse basicamente qual é o trabalho dele, o que ele faz hoje em dia, para dar uma ideia para a gente das atividades dele. A ciência do esporte tem várias áreas de atuação, Pantoja, tem se reformulado muito ao longo do tempo, né? Quem trabalhava com médico, que trabalhava com esporte durante muito tempo, era um médico de beira de campo, né? Basicamente, no Brasil, ligado ao esporte mais popular, que é o futebol. Hoje, a ciência do exercício, né, junto com a medicina, tem áreas de atuação em vários contextos clínicos, né? Hoje se atua desde o paciente com câncer, talvez seja o indivíduo que mais se beneficia do exercício, até as coisas que a gente sabe há mais tempo que o exercício tem benefício na prevenção de doenças cardiovasculares, até o exercício para melhora, para performance, né, no que diz respeito a resultado esportivo, embora a palavra performance na língua portuguesa esteja muito ligada a isso, né? Levantar da cadeira com mais proficiência, com mais qualidade, carregar o neto no colo sem cansar, talvez seja a melhor forma de melhorar a performance que uma pessoa pode ter. Então, o que eu faço hoje é tentar convencer seres humanos dos mais variados tipos a fazer exercício melhor. Fabrício, a gente está tendo uma epidemia de obesidade no mundo e aqui no Brasil a gente não foge dessa regra, né? Então, como é que você vê a questão de sedentarismo e obesidade no Brasil e no mundo? Se você puder dar um painel para a gente. É improvável que não haja algum país no mundo onde esse cenário não esteja acontecendo, né? A relação a um número crescente de pessoas com sobrepeso e obesidade e, curiosamente, um número crescente de pessoas fazendo mais atividade física, né? Eu costumo dizer que assim, nunca fomos tão obesos, mas também nunca fizemos tanto exercício. Hoje no Brasil a gente tem um número que beira de obesidade, né? IMC acima de 30, perto de 20% da população brasileira, um número assustador, né? Hoje, já há alguns anos, sem botar juízo de valor nisso, mas há alguns anos a gente tem muito mais obesidade do que fome como um problema de saúde pública, né? Óbvio que os dois problemas não deveriam existir, mas a obesidade hoje é um grande problema de saúde pública. E, em contrapartida, a gente vem reduzindo o número de sedentários no Brasil, embora esse número ainda seja absurdamente alto. A gente tem hoje em torno de 60% das pessoas no que diz respeito na categoria atividade física insuficiente, fazem menos exercício do que deviam. Sedentários, indivíduos que não fazem absolutamente nada, a gente está em torno de 35%, 40%, depende da região do Brasil. O Sul é mais ativo do que o Norte. Mas é uma notícia muito ruim, né? É que se você considerar só as capitais do Brasil, o Rio de Janeiro é a capital mais sedentária do Brasil. A menos sedentária, curiosamente, embora esteja no norte, contradizendo o que eu falei antes, é Manaus. E o Rio de Janeiro tem um número maior de sedentários, porque a gente, em geral, imagina o Rio como Lagoa Rodrigues de Freitas, Maracanã, onde a gente vê as pessoas fazendo bastante exercício, mas infelizmente não é. Temos realmente um número muito grande de sedentários na nossa cidade. Precisamos mudar esse cenário. A atividade física claramente é um fator redutor de risco cardiovascular, né? Existe uma prescrição de atividade física, pode-se dizer isso? E essa prescrição de atividade física, ela é distinta do peso? Existe, sim, o que a gente sabe, assim, no que diz respeito a benefício cardiovascular, muito menos do que o que a OMS recomenda hoje, que é algo entre 150 e 300 minutos semanais de atividade física aeróbica, exercícios tipo correr, andar de bicicleta, que são os exercícios onde eu aumento a minha frequência respiratória, porque eu preciso fornecer mais oxigênio ao tecido e, por
conta disso, a gente os chama de aeróbicos. A gente sabe que hoje, com muito menos do que isso, você já tem benefício cardiovascular. Levantar do sofá e fazer alguma coisa talvez seja o passo mais importante. Mas se a gente quer realmente prevenir doenças cardiovasculares, a gente precisa de um pouquinho mais do que isso, uma dose um pouquinho maior. E quando eu falo de dose, tem duas coisas aí. Exercício é uma coisa muito simples, só tem duas coisas para tomar conta. Volume, quanto tempo eu dedico a ele por semana. Se eu faço 3 vezes por semana 50 minutos, tem um volume de 150 minutos. E intensidade, né? O quanto que eu preciso me desgastar para fazer aquilo. Então, leve, moderado, intenso, digamos assim. Existem formas da gente medir a intensidade, podemos falar disso mais à frente. Mas essa dose é o que a gente recomenda, algo não menor do que 150 minutos de atividade física moderada por semana, idealmente chegando a 300 minutos. O indivíduo obeso, para reduzir risco cardiovascular, ele está no mesmo grupo, né? Ele, teoricamente, deve seguir a mesma prescrição. Agora, se a gente quer o exercício como ferramenta de emagrecimento, aí a notícia talvez não seja muito boa, a gente precisa de volumes, de doses mais altas de exercício. O que significa que o exercício, como estratégia isolada de emagrecimento, ele não é a melhor ferramenta. Ele deve ser sempre combinada a estratégias alimentares, né? Tem um treinador americano que eu gosto muito, escreve muitos livros, inclusive para técnicos de atividade física, que é o Jack Daniel. Ele diz: o exercício tem benefícios inimagináveis à sua saúde, mas se você está precisando dele para emagrecer, precisa dar uma olhada no seu prato. Então, a gente precisa, se a gente quiser emagrecer utilizando atividade física, precisa combiná-la com estratégias alimentares. O exercício para o obeso, ele deve ser distinto do indivíduo com o seu IMC normal, sem sobrepeso? Porque eu entendo que o indivíduo obeso, ele tem uma chance maior de ter injúrias, de machucar no exercício. Como é que a gente faz esse controle para diminuir a chance dele ficar desestimulado a fazer exercício porque está se machucando? Esse cuidado é importante, né? Assim, bom, aí tem algumas coisas que são importantes de serem ditas, que é o seguinte: se eu quero usar o exercício como estratégia de emagrecimento, quanto mais músculo eu utilizar para fazê-lo, maior é o meu gasto calórico, melhor é aquele exercício como estratégia de emagrecimento. Então, correr é melhor como estratégia de emagrecimento do que pedalar, por exemplo. Em contrapartida, correr tem uma sobrecarga na articulação bem maior do que pedalar. Então, é melhor, num começo, sobretudo se eu estou começando a fazer atividade física, estou falando, né, acho que tem algumas coisas até importantes, né, o obeso, sobretudo se ele tem outras comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial, é muito importante que ele tenha uma avaliação pré-participação se ele quiser fazer atividade física moderada, essa que eu me refiro, que reduz o risco cardiovascular. É importante que ele seja visto antes. Mas, se ele já fez isso, eu particularmente prefiro que ele faça alguma coisa que tenha um benefício, tenha um gasto calórico um pouquinho menor e que ele preserve as articulações e não se machuque, para perseverar na atividade física. Porque o primeiro passo, Antônio, acho que isso serve para todas as pessoas, obesos e não obesos, é tornar o exercício um hábito. E se machucar talvez vai exatamente na contramão disso. Você machuca, você para e muitas vezes não volta, né? Tem estudos muito interessantes que usam aquela cinta abdominal, né, para você fazer exercício de musculação, aí é outro tipo de exercício, né, de cadeira extensora. O exercício abdominal diminui a chance de lesão de posterior de coxa e é uma das coisas que mantém as pessoas em reabilitação cardíaca, por exemplo. Então, usar aquela simples cinta, eventualmente, num paciente com insuficiência cardíaca, pode salvar a vida dele, porque mantém ele em exercício. Então, assim, não se machucar é algo que eu considero muito mais importante do que pensar no exercício como uma estratégia, até porque ele não é muito eficaz, isolada de emagrecimento. Então, eu prefiro que as pessoas façam exercícios onde elas vão perder menos caloria fazendo, mas que vão se manter mais tempo fazendo. Mas existem outros exercícios que têm grande gasto calórico e têm baixo impacto articular, mas são mais difíceis de serem popularizados, como, por exemplo, o remo. O remo é um exercício que tem uma massa muscular envolvida ainda maior do que a da corrida e tem impacto articular muito, muito, muito baixo.
Mas é difícil você usar ele como uma estratégia para todas as pessoas, né? Vão todo mundo remar. Não, tudo bem, pode fazer no remo ergômetro. O movimento é complexo, às vezes as pessoas não se adaptam. O obeso com um volume abdominal muito grande pode ter dificuldade de usar a máquina, eventualmente até de usar o barco, se porventura optar pelo remo convencional, né? Na água. Mas o mais importante é que comece a fazê-lo. Se porventura a esteira é a única coisa que tem, a rua, o tênis é a única coisa que tem, faça. Aumentar a intensidade aí vai ser um pouco mais complicado no começo por conta do risco de lesão, mas a bicicleta é o mais popular e o com menor risco de lesão para o obeso, na minha opinião. Se você tivesse que dar uma receita em termos semanais, olha só, você vai fazer atividade física 5 vezes por semana. Para o obeso que está iniciando, que você fez uma avaliação cardiovascular, eu vou perguntar isso para você também, como é que você faria. Você falaria para ele fazer aeróbico 3 vezes, 4 vezes, musculação, força 2 vezes, 1 vez. Como é que você idealmente dividiria isso? O ideal é que o exercício envolva todos os elementos da aptidão física, né? Cardiopulmonar e força, né? E os outros, mas enfim, vamos falar desses dois que são mais relevantes. A pessoa obesa, ela idealmente puder dividir o exercício dele, fazer 3 a 4 vezes, distribuir esses 150 minutos em 3 a 4 vezes por semana, seria o ideal, e tivesse pelo menos 60 minutos de atividade de treinamento de força por semana. Sobretudo, o treinamento de força não tem grandes evidências de emagrecer as pessoas, mas ele ajuda o indivíduo que está no processo de emagrecimento a não fazê-lo através de massa muscular. Ou seja, então ele faz com que o indivíduo perca gordura, e manter a massa magra. Desengorde e manter a massa magra, manter o metabolismo ainda alto. Por quê? Porque se porventura algo dá errado no meio do caminho, se você não tem um treinamento de força associado e manteve a massa magra durante esse processo de emagrecimento, o reganho de peso é muito grande. E às vezes é comum, né, isso acontecer, né? Você acabou de escrever, você é um cardiologista, né? E os médicos do esporte, até hoje, que a gente está acostumado a ver, eram ortopedistas, né? Então, a sua visão é uma visão distinta, né, deles. Uhum. Como é que você vê um paciente de meia idade, um sujeito trabalha muitas horas por semana e fala assim, não, agora eu vou cuidar de mim na meia idade, nunca fez atividade física. Que tipo de avaliação cardiovascular você sugere para poder liberar esse indivíduo para fazer atividade física regular? Ótimo. Eu acho que a gente pode aproveitar essa pergunta ótima sua para a gente falar um pouco de intensidade de exercício e como no dia a dia eu consigo medi-la. Se eu quero fazer atividade física leve, não preciso de exame nenhum. O que significa atividade física leve? E aí tem uma maneira boa da gente mensurar a intensidade do exercício, que é o que a gente chama de talk test, teste da fala. Se eu consigo falar o que eu quiser, como estou falando aqui agora, durante a atividade física, ela é leve. Então, se eu estou fazendo exercício e consigo cantar o hino do meu clube, cantar uma música que eu gosto, conversar com, porventura, uma pessoa que estiver fazendo atividade física do meu lado, sem ter que parar para respirar desse jeito como fiz agora, estamos fazendo atividade física leve. Para fazer atividade física nessa intensidade, não carece de nenhum tipo de avaliação maior. Se eu quero fazer uma atividade física moderada, sobretudo se eu, além de ser uma pessoa com obesidade, eu tenho hipertensão arterial, diabetes, história familiar importante de doença cardiovascular, meus pais tiveram eventos cardiovasculares, meus irmãos tiveram, sobretudo precocemente, eu preciso fazer uma avaliação médica. E aí, obviamente, isso vai ser individualizado. O que é atividade física moderada? É exatamente esse que eu não consigo falar o que eu quiser enquanto faço. Provavelmente a cada 30, 40 palavras eu vou ter que parar para... Porque nesse momento eu estou produzindo um pouco mais de gás carbônico do que eu produzia na atividade física moderada, leve, e eu preciso botá-lo para fora. É por isso que eu tenho que parar de falar para fazer... Para fazer atividade física intensa, e a atividade física intensa é muito benéfica à saúde, obviamente se você estiver bem avaliado e escolher uma forma de fazê-lo que tenha baixo risco de lesão musculoesquelética, de lesão muscular, de lesão do esqueleto, é aquela que eu mal consigo balbuciar algumas palavras enquanto faço.
Então, esse teste é muito fácil para eu conseguir fazer, tendo uma ideia de que intensidade eu estou fazendo o exercício. Então, a gente falou no começo de volume, que eu tenho que fazer 150 minutos, 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. Então, são 150 minutos numa atividade na qual eu não consigo falar o tempo inteiro enquanto faço. Se eu estiver fazendo atividade física menor, intensidade menor do que isso, é bom, mas talvez eu precise de um volume maior. E volume exige dedicação. Hoje é a coisa mais difícil que as pessoas têm para entregar, né? Então, aumentar a intensidade é importante para que eu possa fazer menos volume de exercício e tenha o benefício cardiovascular, colha o benefício cardiovascular da atividade física. Se você tem um paciente que é obeso, tem diabetes, tem hipertensão, uma série de coisas, e ele usa diversas medicações, tem alguma medicação que você vê que pode atrapalhar ou auxiliar? E aí a pergunta corolário disso é, existem suplementos que podem ajudar o indivíduo também na atividade física ou isso tudo é balela? Não, existem suplementos que podem ajudar, mas eu não sei se no contexto do processo de emagrecimento eles são necessários, né? Acho que a gente vai suplementar quando a alimentação per si não consegue entregar tudo que eu preciso para construir massa muscular, etc, etc. Então, talvez isso seja mais interessante assim, exatamente no contexto oposto. Por exemplo, paciente com câncer que precisa fazer atividade física para passar por uma cirurgia de grande porte. Esse, realmente, talvez só comendo bife, ele não vai conseguir a quantidade de proteína que ele precisa para ganhar a massa muscular, que vai ser necessária para reduzir a complicação pós-operatória. Então, a suplementação proteica vai ser interessante. Acho esses pré-treinos que aumentam o gasto calórico, talvez não seja interessante usar nesse contexto aí, obeso, começando a fazer atividade física, etc. Se eu, porventura, me engajar e quiser fazer alguma coisa mais intensa, participar de competições, que eu vejo com muito bons olhos, aí eu posso contemplar esse tipo de coisa. Funciona. Sobretudo para treinar melhor, né? Os suplementos desse, que a gente chama de, que dão gás, né? Alguns são seguros do ponto de vista cardiovascular, outros não. Eles, em geral, de uma forma geral, eles melhoram a minha performance durante um tempo muito curto. Então, são muito interessantes para o dia daquele treino de intensidade, que vai durar meia horinha, vou fazer atividade física de alta intensidade, talvez faça melhor aquilo usando esse tipo de suplementação. Mas não é uma preocupação que eu teria, Pantoja, no começo da atividade física desse paciente que quer usar o exercício como auxiliar na estratégia de emagrecimento e, sobretudo, para reduzir o seu risco cardiovascular. Porque a gente vê muitas pessoas que frequentam a academia, né, vendo colegas, pessoas ao redor, usando suplementos hormonais até, uma série de coisas para ganhar massa muscular. E aí vem aquela pergunta, doutor, eu não devia usar uma coisa dessa para aguentar, eu conseguir fazer mais exercício, mais atividade, ficar com a massa muscular mais forte? A única recomendação de suplementação de hormônios sexuais, esteroides, é para na vigência de hipogonadismo bem documentado. Existem critérios bem estabelecidos para isso. Em qualquer outra circunstância dessa, isso está errado, não deve ser feito, né? O hipogonadismo masculino. Na mulher, então, isso é mais errado ainda. E a gente, infelizmente, tem visto isso com muita frequência, e isso é uma coisa que preocupa, porque o uso de esteroides anabolizantes em contexto fora do hipogonadismo, né? Hipogonadismo significa quando as glândulas sexuais começam a produzir pouco hormônio, e isso tem repercussões clínicas. Há critérios para isso, médicos em geral, endocrinologistas, clínicos, obviamente, têm critérios muito bem estabelecidos para fazer esse diagnóstico. Fora desse contexto clínico, isso não deve ser adotado, né? Outras estratégias ainda, tipo reposição de hormônio de crescimento, isso só faz mal à saúde, né? Fatalmente vão fazer ganhar massa muscular, mas vão reduzir o tempo de que essa massa muscular vai andar sobre a Terra.
Você já viu muita complicação que você fazendo o laboratório de performance humana, você deve fazer muitas avaliações desse paciente? Eu vejo, né, com alguma frequência, os esteroides anabolizantes, do ponto de vista, tem vários malefícios à saúde, mas pelo prisma da cardiologia especificamente, estão associados a desenvolvimento de cardiomiopatias, doenças do músculo do coração, que muitas vezes simulam a cardiomiopatia hipertrófica, onde há um aumento da espessura do coração, mas outras vezes simulam a cardiomiopatia dilatada, onde o coração aumenta de tamanho e perde a sua força contrátil. Eu já vi dos dois tipos. Eu posso dizer que nos últimos 2 anos a gente teve lá no LPH por volta de 18 pacientes com diagnóstico de cardiomiopatia induzida por esteroide. Isso é uma doença. E por isso o uso dessa substância deve ser evitado em quem não tem uma boa indicação para fazê-lo. Fabrício, na avaliação, antes de você liberar um paciente para fazer uma atividade física moderada e intensa, esse paciente frequentemente não consegue fazer um teste de esforço adequado. Qual é a melhor forma de avaliar esse paciente, na sua opinião? Bom, a atividade física, o mais importante é saber se tinha isquemia ou arritmia esforço induzida, né? Então, testá-lo em exercício é a única maneira de fazer. Não há um método, tem que ser esse e tudo mais. Todos esses exames que avaliam indivíduos em movimento, cintilografia, ecocardiograma de estresse, o teste cardiopulmonar, eu tenho um viés para falar dele, porque é o exame que eu faço e que nos ajuda não só a ver se aquele indivíduo tem um risco cardiovascular proibitivo para atividade física a partir de algum tipo de intensidade, como se ele precisa fazer aquilo sob supervisão médica e que intensidades exatas o indivíduo faz atividade física leve, atividade física moderada, atividade física intensa. Porque o teste que eu dei aqui no começo é uma forma empírica da gente fazer isso, né? O teste cardiopulmonar dá as cargas exatas, tanto internas, cargas internas. O que é uma carga interna? Frequência cardíaca, por exemplo, é uma carga interna. Quanto externa, velocidade. Eu sei que a partir de 10 km por hora na esteira, eu entro na zona de alta intensidade. Então, no dia que eu tiver que fazer um treino de alta intensidade, eu sei que eu vou ter que estar acima disso. Né? Enquanto que a frequência cardíaca eventualmente pode variar. Um dia você está mais hidratado, vai ter uma frequência mais alta. Então, a prescrição de exercício ideal, mundo ideal, né? Óbvio que dá para fazer exercício muito bom sem ela. O mundo ideal deve ser baseada mais em cargas externas e a correlação entre o que acontece dentro de mim com o que está acontecendo no ambiente, velocidade, potência, quantidade de remadas, se porventura estiver fazendo no remo, é estabelecido através do teste cardiopulmonar. E você, como um cara que absolutamente conhece tudo de atividade física, e as pessoas querendo entender se existe uma receita, eu já tive conversas com nutricionistas que falam, você tem que comer antes de fazer atividade física. Com outros que falam, não, você tem que comer depois de fazer atividade física. Tem gente que fala, atividade física é melhor fazer de manhã. Tem gente que fala, não, é melhor à noite. Existe alguma coisa por trás de tanta falação? Assim, num país onde 60% dos habitantes não fazem qualquer atividade física, botar coisas desse tipo, restrições desse tipo, eu acho até cruel. Então, assim, há algumas evidências que eu tive que o exercício matinal, sobretudo se for feito em ambiente externo, é melhor ser feito na manhã e provavelmente isso está atribuído ao menor nível de poluição ambiental que a gente tem no início da manhã do que no final do dia. Algumas cidades, então, há uma variação muito grande da quantidade de poluentes no ar se alguém que faz exercício depois das 6 horas da tarde. São Paulo, então, isso é um absurdo. O professor Paulo Saldiva, as maiores autoridades no mundo em poluição e os seus impactos à saúde, já demonstrou bastante isso nos seus estudos. O professor Paulo Saldiva da USP. Então, se eu puder fazer de manhã, é melhor. Se não puder, faça a hora que der. Mas faça. Mas faça. Essa é a coisa mais importante que tem. A questão da alimentação, também as pessoas se sentem melhor se alimentando um pouco antes, não tem uma regra de bolo. Uma das coisas que eu acho que é muito importante falar é assim, tirando os diabéticos, né, pessoas que tomam um remédio para baixar o açúcar, hipoglicemia, baixa de açúcar durante o exercício é uma coisa muito incomum. Né? E eu já vi algumas vezes pessoas, tu fica tonto depois de fazer atividade física e tem uma arritmia ventricular e está sendo diagnosticado como hipoglicemia esforço induzido. Paul Thompson, que é um dos maiores cardiologistas do esporte do mundo,
né, uma referência nessa área, né, diz assim, hipoglicemia e esforço desvido é diagnóstico de médico ruim, mas é porque é uma coisa muito rara, muito rara. E a hipoglicemia sempre vai precisar da atriz da hipoglicemia, que é sintomas compatíveis, documentação de glicose baixa e melhora com a reposição de glicose. Qualquer coisa diferente disso... Você quer falar alguma mensagem específica? Alguma coisa? Eu acho que, assim, pode parecer clichê, né? Mas eu desafio qualquer pessoa a achar alguma coisa, qualquer outra intervenção que faça tão bem à saúde do que fazer atividade física regular. Então, não fazê-lo é uma atitude tola, sobretudo porque isso está de encontro ao que eu mais quero, que é viver mais e viver melhor. Não tem absolutamente ninguém que não queira isso. Ter uma boa vida, né, um envelhecimento saudável, e tem absolutamente isso, obviamente está pautado em grandes evidências, não há nenhuma outra atitude que você possa tomar na sua vida que vai te aproximar mais de ser um idoso saudável do que fazer atividade física regular, enquanto você ainda não é. Bom, nós estamos finalizando então o nosso episódio do Hora em Doses, podcast Saúde da Rede D'Or. Queria agradecer muito ao Dr. Fabrício Braga, veio contribuir muito para o nosso conhecimento aqui de atividade física e obesidade. Nós esperamos ter colaborado nas dúvidas dos nossos ouvintes, acrescentando informações valiosas sobre prevenção, cuidado e tratamento das doenças. Então eu queria que novamente vocês estivessem conosco na semana que vem, às 18 horas, e acompanhe nas redes sociais da Rede D'Or e compartilhe esse conhecimento. Um abraço e até breve.